Ninguém acreditaria no que aconteceu na nossa casa na semana passada. Minha esposa Laura, a mulher mais gentil que já conheci, expulsou nossa filha de 19 anos de casa apenas por ela ser bissexual. O silêncio mortal tomou conta do corredor enquanto Riley carregava sua mochila, os olhos vermelhos de tanto chorar. As palavras cruéis ainda ecoavam pelas paredes. Saia daqui e nunca mais volte. Eu fiquei ali, paralisado, assistindo minha família se despedaçar diante dos meus olhos. Laura estava irreconhecível, com uma fúria nos olhos que jamais imaginei ver. Riley implorava por compreensão, mas sua própria mãe a rejeitava completamente. O que aconteceu depois ninguém esperava, nem mesmo eu. A transformação de Laura foi tão repentina e brutal que ainda me pergunto se realmente a conheci todos esses anos. O som da porta batendo quando Riley saiu ecoou como um tiro no meu peito. Naquele momento, senti que meu mundo havia desmoronado em questão de minutos. As lágrimas de Riley eram tão reais quanto a frieza nos olhos de Laura. Como uma família construída com tanto amor podia se despedaçar assim? A resposta viria nas horas mais difíceis que jamais imaginei viver. Aquela noite mudou tudo para sempre, e ainda hoje me pergunto se poderia ter feito algo diferente. Meu nome é Mark, tenho 40 anos e sempre me considerei um homem de família. Casei com Laura há 7 anos, após um relacionamento de 3 anos que começou quando ela ainda se recuperava de um casamento abusivo. Ela era a pessoa mais doce e carinhosa que conheci, alguém que havia sofrido muito, mas mantinha o coração aberto para o amor. Nosso relacionamento sempre foi sólido, construído na paciência e compreensão mútua. Laura tinha uma filha do relacionamento anterior, Riley, que na época tinha apenas 10 anos. Eu sabia que amar Laura significava aceitar Riley como minha própria filha. Mesmo sabendo que seria desafiador, estava determinado a construir uma família unida. Nunca imaginei que um dia teria que escolher entre as 2 pessoas que mais amo no mundo. Laura trabalhava como enfermeira em um hospital local, dedicando sua vida a cuidar dos outros com uma compaixão que me encantava diariamente. Suas mãos delicadas curavam feridas físicas, mas seu coração ainda carregava cicatrizes profundas do passado. Eu era contador em uma empresa pequena, levando uma vida simples mas estável. Nossos sonhos eram modestos: criar Riley juntos, talvez ter mais filhos no futuro, envelhecer lado a lado. A rotina era tranquila, jantares em família, fins de semana no parque, férias simples na praia. Éramos uma família comum, com problemas comuns, mas unidos pelo amor genuíno. Pelo menos era o que eu acreditava até a semana passada. O início da minha relação com Riley foi extremamente difícil e doloroso para todos nós. Ela era uma criança profundamente ferida, traumatizada pelo abandono emocional do pai biológico que a maltratava psicologicamente durante anos. Riley me via como um invasor em sua vida, alguém que estava roubando a atenção da mãe que ela tanto precisava. Ela quebrava tudo que eu lhe dava de presente, desde brinquedos simples até presentes mais caros no seu aniversário. Os problemas na escola eram constantes: brigas com colegas, desrespeito com professores, notas baixas por pura rebeldia. Riley repetia diariamente que nos odiava e que queria viver com o pai, mesmo sabendo como ele a tratava mal. As noites eram tensas, com discussões constantes entre Laura e eu sobre como lidar com o comportamento cada vez mais rebelde da menina. Riley constantemente dizia que queria viver com o pai, mesmo sabendo conscientemente como ele a maltratava. Cada dia era uma batalha épica para manter nossa família minimamente unida e funcional. Eu começava a questionar seriamente se realmente conseguiria ser o padrasto que Riley precisava e merecia. A pressão constante estava destruindo lentamente o relacionamento que Laura e eu havíamos construído com tanto cuidado e dedicação. Houve noites em que chorei sozinho no banheiro, me perguntando se não seria melhor desistir de tudo. As palavras cruéis de Riley ecoavam em minha mente: "Você não é meu pai e nunca será."
A situação piorou drasticamente quando Riley e Laura se mudaram definitivamente para minha casa após 2 anos de relacionamento. A menina intensificou sua rebeldia de forma assustadora, chegando ao ponto de destruir móveis, furar pneus do meu carro e até mesmo ameaçar fugir de casa durante a madrugada. Laura e eu discutíamos constantemente sobre disciplina e limites, criando um ambiente tóxico e sufocante para todos os envolvidos. Algumas noites eu me sentia completamente rejeitado, inútil e fracassado como figura paterna. Riley deixava claro diariamente que eu nunca seria seu pai verdadeiro e que estava apenas ocupando um lugar que definitivamente não me pertencia. Os vizinhos começaram a comentar sobre os gritos constantes que vinham da nossa casa, criando um constrangimento social adicional. Laura ficava emocionalmente dividida entre defender os comportamentos da filha e apoiar nosso relacionamento que estava se deteriorando. Eu me sentia profundamente humilhado toda vez que Riley me desrespeitava publicamente na frente de outras pessoas. Chegou um momento crítico em que pensei seriamente em desistir de tudo e deixar Laura seguir sua vida sem minha presença. As lágrimas de frustração eram constantes, assim como as noites sem dormir. Riley parecia determinada a me expulsar da vida delas, e eu estava quase cedendo à pressão. A cada dia que passava, sentia que estava perdendo uma batalha que talvez nunca devesse ter começado. Os momentos de paz eram raros e preciosos, sempre interrompidos por uma nova crise ou explosão emocional. Tudo mudou drasticamente quando Riley completou 14 anos e seu pai biológico a abandonou definitiva e cruelmente. O homem se casou novamente com uma mulher mais nova e simplesmente cortou todo o contato com a filha, bloqueando seu número de telefone e se recusando a recebê-la nos fins de semana. Riley ficou emocionalmente devastada com essa rejeição brutal e inesperada do único pai biológico que conhecia. Vendo a dor profunda e genuína da menina, algo fundamental dentro de mim se transformou completamente. Percebi finalmente que ela também era uma vítima inocente nessa situação complexa e dolorosa. Laura e eu unimos nossas forças pela primeira vez para ajudar Riley a superar esse novo trauma que a estava destruindo por dentro. Conseguimos sessões de terapia especializadas para ela e fizemos uma viagem em família para Disney World para tentar animá-la e mostrar nosso apoio. Lentamente, dia após dia, Riley começou a perceber que Laura e eu éramos sua verdadeira família, não o pai cruel que a havia rejeitado covardemente. Ela parou gradualmente de me ver como um inimigo invasor e começou a aceitar genuinamente minha presença constante em sua vida. Pequenos gestos carinhosos começaram a surgir naturalmente entre nós. Um sorriso tímido pela manhã, um "obrigada" sussurrado após eu ajudá-la com a lição de casa. Finalmente, depois de anos de guerra emocional, vislumbrei a possibilidade real de uma família verdadeiramente unida e harmoniosa. A mudança não foi instantânea, mas foi consistente e esperançosa. Com o tempo e muita paciência de ambas as partes, minha relação com Riley floresceu de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Comecei a ajudá-la sistematicamente com a lição de casa de matemática e ciências, matérias em que ela tinha mais dificuldade. Passei a levá-la religiosamente aos jogos de futebol aos sábados, gritando e torcendo por ela nas arquibancadas como qualquer pai orgulhoso faria. Comecei a participar ativamente de sua vida escolar, comparecendo às reuniões de pais e conversando com seus professores sobre seu progresso. Riley começou a se destacar significativamente nos estudos e a fazer novos amigos na escola, deixando definitivamente para trás os comportamentos destrutivos do passado. Ela começou a me chamar espontaneamente de pai, pela primeira vez. Um momento que me emocionou tão profundamente que chorei no banheiro. Nossa família finalmente parecia completa, harmoniosa e genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Laura ficava visivelmente radiante e emocionada vendo nossa evolução, comentando frequentemente como éramos perfeitos juntos, como uma verdadeira família.
Os 3 últimos anos foram definitivamente os melhores e mais felizes da nossa vida em família. Riley se transformou em uma jovem confiante, inteligente, carinhosa e cheia de sonhos para o futuro. Eu não podia estar mais orgulhoso da pessoa extraordinária em que ela se transformou através de tanto amor e dedicação. Pensava ingenuamente que nada no mundo poderia abalar nossa união sólida e nossa felicidade conquistada a duras penas. Como eu estava terrivelmente enganado sobre o que estava por vir. Na semana passada, numa quinta-feira chuvosa de outono, Riley nos procurou com uma expressão séria e determinada que imediatamente me deixou preocupado. Ela disse com voz firme que tinha algo extremamente importante para compartilhar conosco e que esperava sinceramente nossa compreensão e apoio incondicional. Laura e eu nos sentamos no sofá da sala, de mãos dadas, preparados para ouvir qualquer coisa que nossa filha quisesse nos contar. Com a voz tremendo visivelmente de nervosismo, ela respirou fundo e nos confessou corajosamente que era bissexual e que estava namorando uma garota há alguns meses. Meu coração se encheu instantaneamente de orgulho imenso por ela ter confiança suficiente em nossa família para dividir algo tão íntimo e importante. Imediatamente me levantei do sofá, a abracei apertado e disse com lágrimas nos olhos que a amávamos incondicionalmente, exatamente como ela era. Comecei imediatamente a fazer planos empolgados para conhecer sua namorada e incluí-la oficialmente em nossa família como mais uma filha. Riley sorriu aliviada e emocionada, como se um peso gigantesco tivesse finalmente saído de seus ombros delicados. Mas quando olhei instintivamente para Laura ao meu lado, vi uma expressão gelada que literalmente congelou meu sangue nas veias. Ela estava pálida como papel, com os olhos arregalados de horror, fitando Riley como se não a reconhecesse mais. O silêncio constrangedor e pesado que se seguiu me fez perceber com terror que nossa família estava prestes a enfrentar o maior e mais devastador teste de sua existência. A expressão no rosto de Laura era de nojo puro, como se Riley tivesse confessado ter cometido um crime hediondo. Nos dias tensos que se seguiram à corajosa confissão de Riley, Laura ficou estranhamente quieta, distante e absorta em pensamentos sombrios. Ela evitava cuidadosamente qualquer conversa sobre o assunto e parecia estar processando a informação de uma forma que me preocupava profundamente. Tentei várias vezes abordar delicadamente o tema durante nossas conversas privadas, mas ela sempre desconversava friamente ou dizia que estava tudo perfeitamente bem. Laura vinha de uma família extremamente religiosa e conservadora do interior, mas durante todos os anos de nosso relacionamento sólido, nunca demonstrou qualquer tipo de preconceito contra pessoas LGBTQ+. Sempre pareceu aceitar naturalmente a diversidade sexual como algo normal e natural da condição humana. Por isso, jamais imaginei que a revelação honesta de Riley pudesse causar tamanha reação negativa e perturbadora. Comecei a perceber mudanças sutis, mas preocupantes no comportamento diário de Laura. Ela parou completamente de falar sobre os planos de conhecer a namorada de Riley. Começou a evitar conversas diretas com a própria filha, respondendo apenas com monossílabos quando questionada. Sua expressão facial mudou completamente. O sorriso caloroso foi substituído por uma máscara fria e distante. Percebi que ela estava passando mais tempo orando sozinha em nosso quarto, sussurrando palavras que não conseguia compreender. Algo sombrio e perturbador estava fermentando silenciosamente em sua mente religiosa, e eu tinha um medo crescente do que estava por vir. As refeições em família se tornaram desconfortavelmente silenciosas, com Laura evitando olhar diretamente para Riley. Era como se nossa filha tivesse se tornado invisível para sua própria mãe biológica. A explosão devastadora aconteceu numa terça-feira à noite, quando Laura chamou Riley autoritariamente para uma conversa particular no quarto do casal. Eu inicialmente pensei esperançoso que finalmente elas iriam se entender e resolver mal-entendidos, mas os gritos furiosos começaram quase imediatamente após a porta se fechar.
Primeiro foram sussurros tensos, depois vozes alteradas, até se transformarem em berros que ecoavam por toda a casa. Corri desesperadamente para o quarto e encontrei uma cena que jamais esquecerei pelo resto da minha vida. Laura estava berrando histericamente com Riley, chamando-a de nomes horríveis e cruéis que jamais imaginei ouvir saindo de seus lábios amorosos. Palavras como aberração, nojenta, decepção e outras ainda piores voavam pelo ar como punhais envenenados. Ela exigia furiosamente que Riley fosse imediatamente para um acampamento religioso de conversão, ou seria expulsa permanentemente de casa. Quando tentei desesperadamente intervir e acalmar os ânimos, Laura se virou contra mim com uma fúria assustadora que me paralisou completamente. Ela me acusou violentamente de estar traindo nossa família sagrada, de escolher conscientemente uma pecadora abominável, ao invés de apoiar fielmente minha própria esposa. As palavras venenosas que saíam continuamente de sua boca eram carregadas de ódio religioso puro e preconceito cego. Eu definitivamente não reconhecia mais a mulher gentil e amorosa que havia desposado 7 anos atrás. Riley estava em pânico total, chorando desesperadamente e implorando de joelhos para que a mãe biológica simplesmente a escutasse com o coração. Mas Laura estava completamente cega de raiva religiosa fanática, citando versículos bíblicos fora de contexto como munição contra a própria filha. O confronto familiar escalou violentamente até Laura dar um ultimato cruel e impossível. Riley mudaria imediatamente sua sexualidade pecaminosa ou sairia definitivamente de casa naquela mesma noite. Ela literalmente arrancou as chaves do carro das mãos trêmulas de Riley, cancelou todos seus cartões de crédito pelo telefone e ameaçou solenemente parar de pagar sua faculdade no semestre seguinte. Quando finalmente percebi com horror que Laura estava falando completamente sério sobre suas ameaças, minha própria raiva contida explodiu como um vulcão. Gritei com ela pela primeira vez em nossos 7 anos de casamento aparentemente feliz, chamando-a de cruel, desumana e preconceituosa sem perdão. Laura respondeu com ainda mais veneno, dizendo que eu estava conscientemente escolhendo defender uma abominação contra Deus, ao invés de apoiar lealmente minha própria esposa devota. A discussão se tornou tão intensa e violenta que certamente os vizinhos da rua inteira poderiam ouvir cada palavra cruel. Riley chorava desesperadamente no canto do quarto, encurralada como um animal ferido, implorando pateticamente para que parássemos de nos destruir mutuamente. Naquele momento crucial e definitivo, olhei diretamente nos olhos frios de Laura e pronunciei as palavras que mudaram tudo para sempre. Se ela sair desta casa hoje, eu vou junto e nunca mais voltarei. A expressão no rosto de minha esposa foi de choque absoluto e descrença total. Ela nunca sequer imaginou que eu chegaria a esse ponto extremo de ruptura. Por alguns segundos eternos, o silêncio foi ensurdecedor. Então Laura sussurrou friamente: "Então vão embora os dois. Não quero pecadores na minha casa." Naquele instante, nosso casamento morreu definitivamente. Sem hesitar nem por um segundo sequer, peguei rapidamente minhas roupas essenciais, documentos importantes e alguns pertences pessoais, enquanto ajudava Riley a fazer suas malas com as poucas coisas que realmente importavam. No carro, enquanto nos afastávamos da casa que havia sido nosso lar por tantos anos felizes, Riley chorava incontrolavelmente no banco do passageiro, repetindo entre soluços: "Pai, muito obrigada por não me abandonar como todo mundo sempre faz." Laura ficou parada na porta de entrada da casa, com os braços cruzados, gritando que eu estava cometendo o maior erro da minha vida inteira. Suas últimas palavras foram: "Quando se arrependerem, não venham me procurar." Naquele momento devastador, mas decisivo, senti profundamente que estava fazendo a única coisa certa possível, mesmo sabendo conscientemente que isso significava o fim definitivo do meu casamento. Dirigimos em silêncio até um hotel modesto na cidade, onde alugamos 2 quartos conectados para passar aquela primeira noite traumática longe de casa.
Passamos horas abraçados no quarto dela, chorando juntos pela família que havíamos perdido tão brutalmente em questão de horas. Riley se culpava desesperadamente por ter causado nossa separação conjugal. Mas eu deixei cristalino que a escolha havia sido exclusivamente minha. Algumas batalhas na vida valem mais que a própria existência. E o amor incondicional por um filho é definitivamente uma delas. A dor emocional era absolutamente imensa e sufocante, mas eu tinha certeza absoluta de que havia tomado a única decisão moralmente correta possível. Naquela noite, dormimos poucos minutos, acordando frequentemente com pesadelos sobre o que havia acontecido. Riley sussurrava, "Obrigada", no escuro, enquanto eu segurava sua mão, prometendo que jamais a abandonaria. Durante essas primeiras noites solitárias e dolorosas no quarto impessoal do hotel, compreendi muitas verdades fundamentais e dolorosas sobre o preconceito, a religião distorcida e o amor verdadeiro. Laura definitivamente não era má por natureza. Ela foi criada e moldada em um ambiente familiar religioso que plantou sementes profundas de ódio e intolerância em seu coração puro, sementes que germinaram explosivamente no momento mais crucial de nossas vidas. Riley me ensinou através de sua coragem extraordinária que a autenticidade real é ser completamente honesta sobre quem você é, mesmo quando isso pode custar absolutamente tudo que você possui. Ela confiou plenamente em nosso amor familiar incondicional e essa confiança sagrada jamais poderia ser traída ou desperdiçada. Aprendi dolorosamente que família verdadeira não é definida apenas por laços de sangue ou contratos de casamento, mas pelas escolhas conscientes que fazemos uns pelos outros nos momentos mais difíceis e definidores. O amor genuíno e incondicional não negocia aceitação nem exige mudanças impossíveis das pessoas que amamos incondicionalmente. A religião verdadeira deveria ensinar essencialmente amor, compaixão e aceitação, não ódio cego, rejeição cruel e intolerância destrutiva. Essa experiência traumática, mas esclarecedora, me transformou profundamente em uma pessoa mais forte, mais consciente e mais determinada sobre o que realmente importa na vida. Descobri reservas de coragem dentro de mim que nem sabia que existiam. O amor paternal verdadeiro não conhece condições nem limitações. Durante essas noites de reflexão intensa, percebi que havia me tornado o homem e o pai que sempre deveria ter sido. A dor era insuportável, mas também purificadora e transformadora. Alguns dias depois do trauma inicial, decidi levar Riley para conhecer pessoalmente sua namorada em um encontro casual no shopping da cidade. Vi um sorriso genuíno e radiante iluminar seu rosto pela primeira vez desde a brutal expulsão de nossa casa familiar. Ela estava visivelmente nervosa, mas absolutamente radiante, me apresentando orgulhosamente a garota que amava com todo o seu coração jovem. Amanda é uma jovem absolutamente incrível, respeitosa com os adultos, inteligente nos estudos, carinhosa com Riley e madura para sua idade. Exatamente o tipo de pessoa especial que qualquer pai amoroso gostaria sinceramente de ver ao lado de sua filha preciosa. Naquele momento emocionante, abraçando as duas meninas apaixonadas no meio da praça de alimentação, senti que estava exatamente onde deveria estar na vida. Riley sussurrou emocionada em meu ouvido. Pai, muito obrigada por me amar e me aceitar exatamente como eu sou, sem querer me mudar. Essas palavras simples, mas profundas, valeram infinitamente mais que qualquer possível reconciliação com Laura poderia algum dia valer. Percebi naquele instante mágico que o amor verdadeiro e incondicional não deve jamais ter condições restritivas, nem exigir mudanças impossíveis ou dolorosas. Família real e verdadeira é composta por quem permanece lealmente ao seu lado, quando o mundo inteiro parece estar conspirado contra você. Observando Riley e Amanda conversando animadamente sobre seus sonhos futuros, senti um orgulho paternal que jamais havia experimentado antes. Elas falavam sobre faculdade, carreira, viagens que queriam fazer juntas.
Eram apenas duas adolescentes apaixonadas, planejando um futuro brilhante juntas. Não havia nada de errado, pecaminoso ou anormal nisso. Era simplesmente amor puro e inocente florescendo naturalmente entre duas almas compatíveis. Como Laura não conseguia enxergar essa beleza simples, a justiça divina chegou rapidamente através de formas totalmente inesperadas e irônicas. Quando outros membros da família estendida souberam dos detalhes sórdidos do que havia acontecido, ficaram unanimemente chocados e revoltados com a atitude extrema de Laura. Seus próprios pais idosos, também pessoas profundamente religiosas e conservadoras, me ligaram pessoalmente para expressar apoio total e dizer categoricamente que Laura havia interpretado completamente mal os verdadeiros ensinamentos cristãos da fé que eles lhe ensinaram. Vários amigos próximos do casal se afastaram definitivamente dela após descobrir toda a verdade sobre como ela havia tratado a própria filha. Na igreja que frequentávamos aos domingos, várias pessoas questionaram abertamente sua atitude radical, lembrando pacientemente que o amor incondicional deveria ser sempre o principal mandamento cristão. Até mesmo o pastor titular da igreja ligou para mim, se desculpando pelo comportamento de Laura e oferecendo apoio pastoral para nossa situação. Laura começou a colher exatamente aquilo que havia plantado com tanto ódio: solidão crescente, isolamento social e rejeição comunitária. Ela me liga constantemente durante o dia, ora implorando pateticamente para que eu volte para casa, ora me acusando furiosamente de estar destruindo nossa família sagrada propositalmente, mas continua absolutamente irredutível e inflexível em relação a Riley, repetindo obsessivamente que só me aceitará de volta se eu parar de apoiar essa loucura demoníaca e voltar aos caminhos de Deus. Ironicamente, agora ela sabe exatamente como Riley se sentiu quando foi brutalmente rejeitada e expulsa de casa apenas por ser honesta sobre quem realmente era. A ironia da situação é quase poética. Laura se tornou a pessoa rejeitada e isolada que ela própria criou. Seus próprios pais ameaçaram cortar relações com ela se não pedisse desculpas e trouxesse Riley de volta para casa. Riley e eu finalmente encontramos um apartamento pequeno, mas extremamente acolhedor no centro da cidade, onde ela pode ser completamente autêntica, sem qualquer medo de julgamentos cruéis ou rejeição. Ela voltou aos estudos universitários com ainda mais determinação férrea que antes, dizendo frequentemente que quer se formar com honras para provar ao mundo que pode vencer e prosperar, apesar de todos os obstáculos familiares. Amanda, sua namorada carinhosa, se tornou naturalmente parte integral da nossa pequena, mas sólida nova família. E juntos estamos criando cuidadosamente um ambiente doméstico de amor puro, aceitação total e autenticidade completa. Riley agora dedica parte de seu tempo livre para ajudar voluntariamente outros jovens LGBTQ+, que passam por situações familiares similares ou piores, compartilhando corajosamente sua história pessoal e oferecendo apoio emocional genuíno baseado em experiência real. Ver sua transformação admirável de uma adolescente emocionalmente ferida em uma jovem forte, empoderada e determinada a fazer a diferença no mundo é definitivamente a maior recompensa que eu poderia ter recebido como pai. Nossa nova família pode ser numericamente menor que antes, mas é infinitamente mais autêntica, amorosa e harmoniosa em todos os aspectos. Estamos aprendendo diariamente que recomeçar a vida, embora inicialmente doloroso e assustador, pode ser profundamente libertador e transformador quando baseado na verdade absoluta e no amor incondicional. As noites em nosso novo lar são preenchidas com conversas honestas, risadas genuínas e planos esperançosos para o futuro. Riley está fazendo novos amigos na universidade que a aceitam completamente. Amanda frequenta nossos jantares dominicais, ajudando na cozinha e contando histórias de sua própria família acolhedora. Lentamente, estamos construindo tradições familiares novas e significativas.
É uma família diferente, mas é nossa família verdadeira. Olhando retrospectivamente para toda essa jornada traumática, mas transformadora, percebo claramente que essa história dolorosa transcende completamente questões superficiais de sexualidade ou religião. É fundamentalmente sobre a escolha crucial entre o amor verdadeiro e o medo paralisante. Laura conscientemente escolheu o medo profundo do julgamento social, medo de questionar crenças religiosas arraigadas desde a infância, medo de aceitar que sua filha era diferente de todas suas expectativas conservadoras. Eu deliberadamente escolhi o amor. Amor genuíno pela Riley, amor pela verdade absoluta, amor pela autenticidade humana acima de todas as pressões sociais e expectativas externas. Riley corajosamente escolheu a honestidade brutal de ser completamente autêntica conosco e consigo mesma, mesmo sabendo os riscos enormes envolvidos. Cada família real enfrenta inevitavelmente momentos definidores cruciais como esse, onde os verdadeiros valores fundamentais são testados implacavelmente sob pressão extrema e circunstâncias adversas. O que descobri dolorosamente através dessa experiência é que o amor genuíno e incondicional jamais exige mudanças impossíveis ou dolorosas das pessoas que amamos incondicionalmente. Ele as aceita completamente, as protege ferozmente e as celebra alegremente exatamente como elas são naturalmente. Se você está passando por algo remotamente similar em sua própria vida, saiba com certeza absoluta que escolher consistentemente o amor incondicional, mesmo quando isso custa absolutamente tudo que você possui materialmente, é sempre invariavelmente a decisão moralmente correta e espiritualmente elevada. Essa é a única forma genuína de amor que realmente vale a pena preservar, proteger e cultivar para toda a eternidade. Algumas semanas depois, Laura apareceu na porta do nosso apartamento com os olhos vermelhos e uma carta na mão. Mas essa é uma história para outro dia. Uma história sobre segundas chances, perdão e a possibilidade de reconstrução familiar baseada na aceitação verdadeira.